Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e falaremos um pouco sobre o impressionismo. Então, anteriormente nós vimos que o realismo, tanto na literatura quanto em outras linguagens artísticas, ele rompeu com a ideia de que a arte deveria representar a realidade por meio de emoções ou a natureza como fruto de um processo divino. Então, o realismo ele rompeu totalmente com o romantismo. E com o avanço da ciência e da tecnologia, e consequentemente com a invenção da fotografia, aquela concepção foi aos poucos perdendo força e a realidade passou a ser representada pelos artistas daquela época, né, como ela era de fato. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Vai surgir mais um movimento, né, que vai quebrar aí com o realismo, certo? E vai tentar maquiar, né, ou melhor, mascarar a realidade daquela época. Então, o impressionismo, pessoal, ele vai surgir no contexto, né, em que Paris passava por constantes obras de melhoria, graças ao projeto de modernização e industrialização implementado por Napoleão III, o que muitas vezes era maquiado, como já falei anteriormente, nas obras artísticas. Então, em suma, é nesse contexto de crítica a uma pintura completamente desconectada do mundo real que se inicia o movimento impressionista. Aqui tem uma imagem de um dos artistas impressionistas, onde ele coloca aqui Paris naquela época, e é importante a gente destacar que alguns artistas desse período aí, né, que representavam o impressionismo, eles não só satirizavam a falta de conexão entre o Paris real e a Paris representada, como também criticavam as consequências sociais desse progresso, tá certo? Então, já falando agora sobre o movimento propriamente dito, o impressionismo, da recusa em expor nos salões de arte que seguiam as regras da academia, nasceu a Sociedade dos Artistas Independentes, da qual fizeram parte jovens artistas como Félix Nadal, Claude Monet, Camille Pissarro e Edgar Degas. Esse grupo, no entanto, não desenvolveu um estilo próprio, mas participou ativamente da desconstrução do sistema de arte imposto pela Academia Parisiense daquela época. Conhecidos posteriormente como impressionistas, a produção desses jovens artistas foi, ao mesmo tempo, sintoma e causa dessa crise. Então, os artistas independentes foram muito influenciados pelas características das pinturas dos realistas, né? A atenção à atmosfera, o interesse pela retratação da vida simples, a busca pela intensidade, entre outras características. Por outro lado, libertando-se de um estilo fixo, buscavam na luz natural a principal fonte de inspiração para a pintura. Edouard Manet, o artista que mais influenciou esses jovens artistas, foi considerado um dos precursores, né? Ou seja, aquele que deu origem, né, ao movimento impressionista, uma vez que sua técnica passou gradativamente da retratação da realidade para uma pintura mais livre, certo? Então vocês vão ver que a partir de agora as pinturas elas já não mais terão uma característica real, e sim estará ligada a algo do imaginário, né? Algo subjetivo que vai, de certa forma, retratar, nesse caso aí, uma realidade que não existia, certo? Apenas para maquiar, pessoal, naquela época, os problemas sociais, tá bom? Então, mesmo que algumas de suas obras ainda conservassem características da pintura realista e que nunca tenha se considerado um impressionista, Manet afirmava que a verdadeira forma de fazer a arte era representar aquilo que vemos à primeira vista, o que ele chamava de síntese da arte impressionista. Então, na pintura, aí abaixo, você percebe que eles tinham essa inspiração, né, pela luz natural, por meio da qual a cena era retratada com suas nuances de cor e luminosidade. Tá bom? Além disso, pessoal, ele vai dar uma certa característica diferenciada aos personagens na pintura, né, a fim de criar uma nova visão acerca desses personagens, tá bom? Então, além disso, pessoal, é importante a gente destacar que com essa tela, certo, exposta no Salão dos Recusados, lá em Paris, Manet ele causou grande choque no meio artístico, tanto pela retratação de uma mulher nua
ao lado de dois homens, quanto pela técnica de pintura utilizada, como eu já falei anteriormente, certo? Então, para a sociedade e até mesmo para os críticos e alguns artistas da época, a questão problemática em o almoço, né, na relva, aquela imagem que eu coloquei anteriormente, não era a nudez em si, mas o contexto ou a falta dele em que foi representada, pois uma mulher dificilmente estaria nua em um jardim em que todos estavam vestidos. Então, quanto à técnica pictórica, o que chocou na pintura de Manet aos olhos do espectador, certo, foi justamente o abandono do sombreamento e a adoção de fortes contrastes, como pode ser observado na pele extremamente alva da figura feminina, né, branca, o que acabava contrastando com a cor preta carregada da paisagem e das vestimentas das figuras masculinas. Então, outra pintura muito importante para o início do impressionismo foi a obra Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet, né, exibida em 1874 e em uma exposição coletiva. Ela batizou o movimento, de certa forma, pela crítica do jornalista e crítico de arte Louis Leroy, que, ao ver o título na obra de Monet, caracterizou aquele tipo de pintura como impressionista. Para os franceses, na época, impressão também significava esboço. Então, assim se consolidou e nasceu o impressionismo, menos interessado na representação clássica da natureza e mais atento aos contrastes que a luz natural produzia nos objetos retratados e à apreensão individual daquela imagem diante do olhar de cada artista. Observe, pessoal, que nessa obra de Monet, ele sugeriu o pôr do sol, né, sobre o ponto, com pinceladas livres e soltas, tá bom? Então, o artista ele utiliza as cores azul e laranja, cores complementares, trazendo para a tela harmonia e vivacidade por meio do brilho e da luz, que se tornou cada vez mais presente nas obras impressionistas, sobretudo nas obras de Monet. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre o impressionismo e as inovações tecnológicas ali durante a Revolução Industrial. Porém, falaremos um pouco agora sobre a pintura impressionista, né, para encerrar essa primeira parte aí do assunto. Então, talvez a maior característica da pintura impressionista seja a captação da luz natural momentânea. Nela, a luz e a cor se tornaram mais importantes do que os objetos retratados, uma vez que o intuito era retratar o que o olhar do artista pôde captar diante da luminosidade natural e instantânea. Assim, algumas técnicas utilizadas pelos impressionistas foram pinceladas mais curtas, soltas e livres com o uso de cores puras, deixando na tela fragmentos de cores que, quando vistos a certa distância, trazem aos olhos a ideia de uniformidade, certo? De uma única forma. Contrastes e intensidade obtidos pelo uso de cores complementares. Né? O verde, por exemplo, dá mais intensidade ao vermelho. E efeitos de sombra com o uso de diversas cores, não somente com as escuras como o preto e o marrom. Tá bom, gente? Então, a seguir, nós vamos analisar algumas obras de grandes artistas impressionistas que desejavam não mais imitar de forma fidedigna a realidade, mas representá-la com base em uma experiência subjetiva, por meio da luz, do brilho ou mesmo da fumaça. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.